Você sente que seu intestino mudou, mas tenta acreditar que não é nada. Barriga inchada, prisão de ventre, fezes diferentes, cansaço estranho e aquele medo silencioso de descobrir algo sério. Agora imagine ouvir isso de um médico. Se tivesse descoberto alguns meses antes, tudo seria mais fácil. O câncer de intestino cresce assim, quieto, sem barulho, sem dor forte no começo. E milhares de pessoas acima dos 40 anos ignoram sinais pequenos porque parecem problemas comuns do dia a dia. Em instantes, te mostro os primeiros sinais que aparecem muito antes do diagnóstico e que podem salvar sua vida se forem identificados cedo. Muita gente acredita que câncer de intestino começa com dor intensa, mas quase nunca começa assim. No início, o corpo dá avisos discretos. Você começa indo mais vezes ao banheiro, ou menos. As fezes mudam de formato. O abdômen fica pesado após refeições simples. E o mais perigoso, os sintomas aparecem, somem, depois voltam. Isso faz muita gente relaxar. Só que o intestino está tentando avisar. Existe um sinal que médicos levam muito a sério: sangue nas fezes. Às vezes vermelho vivo, outras vezes escuro. E em muitos casos o sangue nem aparece visivelmente. A pessoa vai perdendo pequenas quantidades todos os dias sem perceber. Daqui a pouco te conto qual exame simples consegue detectar isso antes mesmo dos sintomas piorarem. Outro detalhe importante: nem sempre existe dor. Tem pessoas que continuam trabalhando normalmente, dirigindo, cuidando da casa, vivendo a rotina, enquanto um tumor cresce silenciosamente. É por isso que hoje você precisa entender os sinais mais ignorados. O primeiro deles é mudança persistente do intestino. Não é uma alteração de um dia, é algo que dura semanas. Prisão de ventre constante, ou diarreia frequente sem explicação, ou alternância entre os dois. Seu intestino nunca foi assim, e de repente mudou. Isso merece atenção. Outro alerta perigoso é sentir que o intestino nunca esvazia completamente. Você vai ao banheiro, mas continua desconfortável, como se algo estivesse preso. Muitas pessoas descrevem exatamente assim e ignoram por vergonha. Agora atenção para isso. Fezes muito finas também podem ser um sinal, principalmente quando essa mudança aparece de repente, porque alguns tumores diminuem o espaço interno do intestino e o formato das fezes muda. Outro sintoma silencioso é o cansaço extremo. A pessoa acorda cansada, sente fraqueza, fica sem energia até para atividades simples e acredita que é idade, estresse, ansiedade. Mas em alguns casos o corpo está perdendo sangue lentamente pelo intestino. Isso provoca anemia, e a anemia derruba o organismo inteiro. Em muitos pacientes, esse é o primeiro sinal importante. No final, revelo os alimentos que ajudam a proteger o intestino todos os dias. E o alimento comum que aumenta muito o risco quando consumido em excesso. Agora imagine isso. Você começa a emagrecer sem dieta, as roupas ficam largas, o rosto muda, mas você não sente dor forte. Muita gente até comemora no começo, só que perda de peso sem explicação nunca deve ser ignorada, especialmente após os 45 anos, porque o câncer pode alterar completamente o metabolismo do corpo. Outro sinal muito ignorado é a barriga constantemente estufada, principalmente após refeições leves. O intestino inflama, os gases aumentam e aquela sensação de peso nunca desaparece. Em alguns casos, surgem cólicas leves repetidas. Não são dores insuportáveis, são dores chatas, persistentes, que vão e voltam durante semanas. É exatamente isso que torna o câncer de intestino tão perigoso. Ele consegue parecer normal. Agora, presta atenção nesse detalhe. Ter sintomas não significa automaticamente câncer. Muitas doenças intestinais provocam sinais parecidos, mas o problema é ignorar os sintomas por meses ou anos, porque quando o câncer é descoberto cedo, as chances de tratamento aumentam muito.
E é aqui que entra o exame mais importante: a colonoscopia. Muita gente sente medo só de ouvir esse nome, mas a verdade é outra. Durante o exame, você fica sedado. A maioria das pessoas nem percebe o procedimento. O médico utiliza uma câmera fina para observar o intestino por dentro. E aqui está o mais importante: a colonoscopia não serve apenas para encontrar câncer. Ela consegue retirar pólipos antes deles virarem câncer. Isso pode literalmente impedir a doença de aparecer. É por isso que esse exame salva tantas vidas. Em instantes te mostro quem deve fazer colonoscopia, mesmo sem sintomas. Mas antes existe outro exame importante: o teste de sangue oculto nas fezes. Ele detecta pequenas quantidades de sangue invisíveis a olho nu. É simples, rápido e pode servir como alerta inicial. Só que existe um erro muito comum: fazer um exame normal e ignorar sintomas persistentes. Se o corpo continua dando sinais, é preciso investigar. Seu organismo não insiste à toa. Rapidinho. Conteúdo educativo. Sempre fale com seu médico. Agora vamos falar sobre quem tem maior risco. Idade acima de 45 anos aumenta bastante o risco. Histórico familiar também pesa muito. Se pai, mãe, irmãos ou parentes próximos tiveram câncer de intestino, a atenção precisa ser redobrada. Outra situação perigosa é viver anos com alimentação inflamatória, pouca fibra, muito ultraprocessado, excesso de carnes processadas, pouca água, sedentarismo. O intestino sofre silenciosamente. Existe também um fator que quase ninguém leva a sério: ficar sentado tempo demais. O corpo humano não foi feito para passar o dia inteiro parado. A falta de movimento altera hormônios, inflamações aumentam e o intestino perde eficiência. Caminhar ajuda mais do que muita gente imagina. Outra coisa importante é o sono. Dormir mal constantemente aumenta processos inflamatórios no corpo, e o intestino sente isso. Agora vem uma informação que assusta muitos pacientes. Em vários casos, o câncer de intestino demora anos para crescer. Isso significa que o corpo costuma dar oportunidades de descoberta precoce, só que as pessoas adiam exames, por medo, vergonha ou falta de tempo, até que surgem complicações sérias. Uma das mais perigosas é a obstrução intestinal. A barriga incha muito, a dor aumenta, a pessoa não consegue evacuar, nem eliminar gases, e muitas vezes acaba indo parar na emergência. Quando chega nesse ponto, o tratamento costuma ser mais difícil. Por isso, descobrir cedo muda completamente o cenário. E aqui está algo fundamental. Muitos pólipos começam benignos, pequenos, silenciosos, sem sintomas. Mas com o passar dos anos, alguns podem virar câncer. É exatamente por isso que a prevenção funciona tão bem. Agora vamos falar dos alimentos, porque aquilo que você come todos os dias conversa diretamente com seu intestino. Alimentos ricos em fibras ajudam o intestino a funcionar melhor. Aveia, feijão, frutas, vegetais, sementes, linhaça, chia. Esses alimentos alimentam bactérias boas do intestino. E um intestino saudável sofre menos inflamação. A água também é essencial. Muita gente consome pouca água durante anos. As fezes ficam mais ressecadas. O intestino trabalha pior. E tudo fica mais lento. Outro ponto importante: comer rápido demais piora a digestão e desconfortos intestinais. Seu corpo precisa de calma para funcionar direito. Agora, atenção para os alimentos que aumentam o risco quando consumidos frequentemente: salsicha, linguiça, presunto, bacon, carnes ultraprocessadas, refrigerante em excesso, fast food diário. O problema não é consumir uma vez ou outra. O perigo é transformar isso em rotina durante anos. Daqui a pouco te conto o hábito simples que muitos pacientes mudaram após o diagnóstico e disseram que deveriam ter feito décadas antes. Existe também um detalhe emocional importante. Muitas pessoas evitam falar sobre intestino.
sentem vergonha. Mas ignorar sinais não protege ninguém. Seu corpo merece atenção, e pedir ajuda cedo pode salvar sua vida. Outro ponto pouco comentado: o estresse afeta diretamente o intestino. Quem vive em tensão constante costuma perceber piora digestiva, mais gases, mais irritação intestinal, mais desconforto. Isso não significa câncer, mas significa que o intestino sente tudo. Agora imagine descobrir um câncer em estágio inicial, sem espalhamento, com um tratamento muito mais simples. Isso acontece justamente porque a pessoa decidiu investigar cedo. Enquanto muitos esperam sintomas graves, outros agem rapidamente nos primeiros sinais. E isso muda tudo. Existe um hábito simples extremamente protetor: movimento diário, caminhada, subir escadas, mexer o corpo regularmente. O intestino gosta de movimento. Outra atitude importante é manter consultas preventivas em dia, principalmente após os 45 anos, mesmo sem sintomas, porque esperar dor forte é um erro perigoso. Muita gente acredita nisso. Se não dói, não é grave. Mas o câncer de intestino pode evoluir durante muito tempo quase sem dor. Agora presta atenção nesse sinal: acordar frequentemente com desconforto abdominal, ou perceber que os sintomas pioram semana após semana. Seu corpo pode estar insistindo para ser ouvido. No final das contas, o objetivo não é viver com medo, é viver atento, perceber mudanças, conhecer o próprio corpo e agir cedo. Porque quando o câncer é descoberto rapidamente, as chances de tratamento e recuperação aumentam muito. Então observe esses sinais: sangramento nas fezes, mudança persistente do intestino, perda de peso sem explicação, fraqueza constante, barriga inchada frequente e sensação de evacuação incompleta. Seu corpo pode estar tentando avisar. Agora me responde aqui embaixo: você já percebeu algum desses sinais? Ou ainda sente medo de fazer exames preventivos?